Bem-vindos, esse é um treinamento sobre geladeiras hospitalares. Bom, por que eu resolvi fazer esse treinamento? Porque o nosso usuário de geladeira, todo tipo de geladeira, ele normalmente reclama muito da questão da temperatura. Tá? E ele não percebe que, na maioria das vezes, a variação de temperatura tem a ver com a própria utilização do equipamento. Ok? Então, por exemplo, um fator que influencia diretamente a estabilidade da temperatura é o número de vezes que o usuário abre a porta e o tempo que ela fica aberta. Por que disso? Bom, todo mundo sabe de uma geladeira residencial que se eu abro a porta, olho o que tem dentro e fecho, eu já permiti que entrou ar quente naquele interior controlado. E só isso vai desestabilizar a temperatura do equipamento. Não é à toa que muitos equipamentos têm a porta da geladeira de vidro, para evitar que o usuário abra a porta sem necessidade. Alguns hospitais têm uma geladeira só para atender todo o bloco cirúrgico, por exemplo, com relação à bolsa de sangue. Quando isso acontece, o número de vezes que você abre e fecha a porta faz com que a temperatura dentro da geladeira tenda a ficar mais alta. Se, por outro lado, você ajusta a geladeira para uma temperatura muito baixa, esperando que você vá acelerar o processo de refrigeração, né? Quando você finalmente para de ficar abrindo e fechando a porta o tempo todo, como por exemplo o período da noite, a tendência é a temperatura ficar muito baixa. Então isso aí é o principal fator de descontrole de temperatura. Tá? O quanto que você abre a porta e o quanto que você fecha a porta. A outra questão muito importante é a temperatura do ambiente. Quanto mais quente o ambiente do lado de fora da geladeira, mais difícil é da geladeira pegar o calor que estava dentro daquele material, dentro dela, tá? E jogar para o ambiente externo. Então isso influencia diretamente o desempenho da geladeira. Bom, como eu preciso ter uma área ao redor do equipamento com uma boa circulação de ar para jogar esse calor, o que acontece muito também é que o usuário cola a geladeira na parede, evitando assim, né, dificultando essa circulação de ar atrás da geladeira. E também pode acontecer dele colar equipamentos quentes, né, colocar equipamentos mais quentes ao lado da geladeira, ou deixar ela exposta ao sol, algum lugar que bate sol. Isso vai causar variação de temperatura. Bom, a outra questão que influencia diretamente qualquer geladeira é a questão do espaço interno. Se o nosso operador, né, da assistência coloca muito material lá dentro, ele vai entulhando o material, o que vai acontecer? Nós temos pouca circulação. Em alguns pontos da geladeira, como não tem circulação, alguns vão ter temperatura baixa demais e outros quente demais. Porque o ar não circula para tirar calor de dentro da geladeira. Por outro lado, quando eu tenho muito espaço dentro da geladeira, ou seja, já está muito vazia, o ar circula com muita facilidade. Quanto mais rápido ele circula aqui por convecção, tá? Ele vai causar o quê? Um efeito de sensibilidade térmica, ou seja, uma inércia térmica. Isso significa baixa temperatura, é congelamento. Então, muitas vezes, o nosso operador ele acha que é só colocar o material lá dentro e deixar que, por ser eletrônico, microprocessado, o sistema vai controlar sozinho. Não vai. Ele tem que monitorar o tempo todo, ele tem que fazer essa avaliação o tempo todo, porque esses dois fatores são fundamentais e estão intrínsecos ao trabalho dele antes de liberar qualquer material, por exemplo, para uma aplicação junto à assistência. Se ele não faz esse controle, sempre tem problema. A outra questão que influencia muito é a questão da falha de energia elétrica. A falha de energia elétrica ela pode ser momentânea, uma piscada de energia, um problema rápido, né, ali no cabo de força, porque a faxineira varreu. Mas a gente tem um outro problema que é o seguinte, dependendo do ponto de pressão de algumas geladeiras, sei lá, tem um compressor lá dentro que pressiona o gás, dependendo do ponto dessa pressão, pode ser que quando a geladeira volta a ligar novamente, atue um relé térmico. E esse relé térmico, ele faz com que o nosso compressor dentro da geladeira não funcione mais durante um tempo. Então a tendência, quando isso acontece, é subir também a temperatura. Ok? Bom, como é que fica a segurança do paciente, então? Manutenção da geladeira é importante? Nós vamos falar dela daqui a pouco, vamos falar do princípio de operação dela daqui a pouco. Mas o maior problema é a segurança do paciente. Devido a essas questões construtivas do gás,
Sempre quem vai fazer a segurança do paciente é o operador. Não é o circuito eletrônico, não é a placa eletrônica, não é o alarme. O alarme, tudo isso são comodidades para o operador. Só que o operador ele tem que fazer um controle digital, né? Ele tem que colocar um termômetro dentro da geladeira e periodicamente ele tem que ler a temperatura dentro da geladeira. Tá? Esse termômetro ele manda calibrar e é um termômetro normalmente barato, então ele pode ter vários. Ele pode colocar mais termômetros, inclusive, nas várias prateleiras da geladeira. O que é muito comum é a gente observar que ele tem que ter uma rotina na qual ele anote a temperatura. Então aqui, por exemplo, tem uma ficha de controle que está dentro do nosso sistema Oceano, até de referência, que controla a temperatura de geladeira, banho-maria, estufa, etc. Qualquer equipamento que seja termocontrolado. E você pode falar também qual é o material que você tem ali guardado. E começa, por exemplo, no primeiro dia você faz a leitura, né, a hora da primeira leitura, a temperatura máxima, a temperatura mínima e a temperatura pontual. O que é a temperatura pontual? É a temperatura naquele momento. A máxima e a mínima, a ideia é que mostre uma variação naquele dia, naquele momento, de qual foi o máximo e o mínimo que o material acondicionado dentro da geladeira foi submetido. Tá? E eu tenho que fazer uma segunda temperatura. Então eu faço pelo menos 2 leituras ao longo aí do turno de trabalho. Essa outra temperatura aqui, ó, a temperatura ambiente. Exatamente para que eu faça uma comparação da temperatura ambiente. Se for percebido que a temperatura está com tendência a subir ou a baixar, o usuário tem que ir lá e atuar na geladeira. Atuar na geladeira pode ser abrir a porta, porque ela está fria demais. Né? Pode ser tirar material e acondicionar numa caixa térmica, porque ela está cheia demais. Então, essas questões é que fazem parte de um plano de controle da rotina do operador. O operador que não quer fazer isso, que acredita na geladeira, ele tem um problema sério. Porque a geladeira ela vai funcionar num determinado limite de trabalho. Ok? Então, aqui, ó, cabe ao operador monitorar e atuar no controle do equipamento, ou até salvar o conteúdo quando necessário, fazendo um plano de contingência. Ele pode colocar o material em outra geladeira médica, de outro serviço, de outro hospital. Tá? Ele não pode nunca fazer com que, não, eu estou monitorando a temperatura. Saiu do limite de controle, mas eu não falei nada e aí o material foi aplicado no paciente e teve evento adverso. A responsabilidade é da geladeira. Não é. A responsabilidade é do usuário, que tem que fazer um controle muito rigoroso todos os dias. Okay? Não tem nada a ver com a geladeira. A geladeira pode dar um problema, por exemplo, de falta de energia. Pode faltar energia, pode queimar um fusível. Até que seja resolvido esse tipo de problema, o usuário tem que ter uma ação. Porque o técnico, normalmente, pode estar a quilômetros de distância. Até ele chegar, o usuário vai perder material. Então, ele tem que ter um plano de ação. Okay? Bom, quando o usuário ele anota a temperatura e faz de uma forma gráfica, como esse aqui que a gente está vendo, esse controle, tá? A gente considerar que a temperatura aqui seja para uma geladeira de hemocomponentes, né? Um banco de sangue, por exemplo, uma geladeira com bolsas de sangue. E que a temperatura inferior tem que ser 2. Olha aqui, ó. E a superior, 8. Esse sistema está sob controle ou não? A resposta é, está sim. Por quê? Não tem temperatura abaixo de 2 e não tem temperatura acima de 8. Mas teve exatamente aqui no 8. Pode ter tocado o alarme. Pode. O ideal é que o operador faça o quê? Ele atue no sistema abaixando a temperatura. Ok? Como que ele faz isso? Como eu já falei no slide anterior. Ele pode tirar um pouco da carga que está lá dentro, está em excesso. Ele pode ajustar o valor da temperatura para um valor médio. Se eu quero de 2 a 8, eu vou tentar jogar aqui um valor de 4,5, né? 5, para oscilar aqui em torno do valor médio. O que a gente pode observar também, como a geladeira ela só liga ou desliga o compressor, tem aquela inércia térmica, eu não tenho uma estabilidade em linha reta não, como muita gente pensa. Eu sempre tenho oscilação mesmo, de verdade. A oscilação é normal e o usuário, o operador, ele tem que acostumar com essa oscilação. O que ele não pode deixar é que o material lá dentro fique exposto muito tempo fora de um limite de controle. Então, quando tem uma exposição, ele tem que avaliar o tempo dessa exposição. Se for o caso, tem até que fazer, se for sangue, por exemplo, tem que fazer exame de laboratório para saber, perdeu ou não perdeu? É seguro ou não é seguro?
Isso faz parte do protocolo, ok? Bom, validação do equipamento, aí é outro grande mito. Né? Validação do equipamento influencia muito pouco na segurança do paciente. Como a gente viu, os procedimentos de segurança do paciente são diários e são constantes. A validação do equipamento ela é feita semestralmente ou anualmente. O que é a validação? O procedimento é simples. São colocados sensores de temperatura. Sabe aquele sensor que o usuário, né, o nosso operador do equipamento está usando todos os dias? É exatamente aquele sensor, só que de uma forma microprocessada em vários pontos da geladeira. Então, eu coloco vários aqui nessa prateleira, vários aqui, vários aqui. E a ideia é descobrir qual que é a diferença entre o ponto mais quente e o ponto mais frio. Exatamente para saber se esse conjunto mecânico da geladeira, observe que não é o conjunto de controle, é o conjunto mecânico, se a gente tem vazamento, se o gás está bem distribuído. É exatamente para saber o quê? Numa dada condição da geladeira, onde ela está com uma carga típica, nem cheia demais, nem vazia demais, qual que é a distribuição dessa temperatura. Ok? Então, isso aí não é segurança do paciente, mas é um dado importante para saber da conservação do equipamento. Né? Bom, então está muito claro aqui, ó, a validação não garante o material dentro da geladeira seja conservado. O controle do usuário, sim. Se sair material daqui e for aplicado no paciente e causar evento adverso e o usuário não tinha um controle adequado, o usuário é responsabilizado. Se o usuário abre um chamado de manutenção corretiva do equipamento e avalia que aquela medida corretiva não interfere na conservação do material que está dentro da geladeira, o usuário ainda é responsável. Okay? Bom, então quais são os defeitos comuns aí, já que a gente falou de manutenção corretiva? A geladeira está cheia ou vazia demais é o defeito mais comum, muito comum. Tá? Então tem que ter aí um limite de tolerância para uma coisa ou outra. Se ela estiver vazia demais, tem que colocar material lá dentro. Tá? Gelol, qualquer coisa assim. Tem que colocar. Exatamente para não ter aquela inércia térmica, o ar circulando o tempo todo de qualquer maneira. A outra coisa muito comum, como o usuário ele tem que intervir na programação em alguns momentos, tá? Detalhe, ele não está acelerando, a geladeira não congela mais porque ele abaixou o valor do set point de temperatura, quer dizer, o valor de 4 graus, que é o valor médio, ele abaixou aquilo para 2. A geladeira não acelera para chegar mais rápido em 2, não. O tempo para ela chegar é o mesmo. Né? A velocidade do gás circulando ali pelo compressor é a mesma, porque o compressor só tem um comando, ou liga ou desliga. Então não existe isso. Quando o usuário coloca 2 graus, por exemplo, o que vai acontecer? A geladeira vai ficar num valor muito baixo. Ficando num valor muito baixo, automaticamente quando chegar nessa temperatura, o usuário vai ter que subir de novo a temperatura. Então coloca lá 5 graus. Aí só para 5 graus, de repente deu aquele passadinha de 8. Opa, peraí, deixa eu voltar de novo. Então o usuário fica sempre perdido. Então o ideal é o quê? É controlar essa temperatura olhando a temperatura do ambiente, olhando a carga dentro da geladeira. E a experiência do operador é fundamental para ter tranquilidade ao longo da preservação do material. Se o usuário não tem experiência, se o usuário quer transferir a carga de trabalho para o equipamento de uma forma desesperadora, quer dizer, ele não tem RH suficiente, então ele está sozinho, ele quer que o equipamento funcione de um jeito que ele controle tudo sem ter muito estresse, essa expectativa pode ser uma expectativa errada. Tá? É melhor que ele faça um curso de capacitação em banco de sangue, é melhor que ele verifique, por exemplo, a questão de vacina, como que é, quais são os limites tolerados, para ele melhorar o processo de trabalho dele. Ele não pode confiar cegamente numa geladeira, num equipamento. Okay? Bom, agora aqui a gente tem alguns outros problemas da construção da geladeira. Por exemplo, de tanto abrir e fechar a porta, ou de tanto limpar, pode dar uma falha na vedação da porta, na borracha. Isso é visível. São aqueles rasgados, todo mundo conhece. Né? Porque a borracha de casa, da geladeira doméstica, é bem parecida com a borracha da geladeira médica. Então isso pode acontecer. Se isso estiver acontecendo, é chamar a manutenção, está visível. A outra coisa que pode acontecer muito, como eu já tinha falado, é o desarme do protetor térmico. Então o compressor da geladeira, ele está lá comprimindo. Alguém abre a porta da geladeira. Quando abre a porta, interrompe o funcionamento, mas ele estava sob alta pressão. Quando você liga de novo, o compressor tem dificuldade para funcionar. Essa dificuldade faz com que ele esquente. Ao esquentar, existe uma proteção térmica que atua. Até que o compressor, veja bem, compressor,
ele fique frio, a geladeira esquenta. Entendeu? Então, muito usuário vê a geladeira quente e fica desesperado. Mas por que aconteceu isso? Pode ter sido por causa disso. Pode ter sido falha de energia, deu aquela piscada de energia, o compressor deu aquela parada. Então, muitas vezes o usuário não entende, não tem esse conhecimento. Okay? Por isso que a gente fez esse material aqui hoje, para ele ter esse conhecimento e começar a agir dentro do que se espera dele, dentro do que se espera de controle de operação. Para ficar mais claro daqui para frente, eu fiz uma coletânea de vídeos mostrando o princípio de funcionamento de uma geladeira, tá? Uma geladeira até residencial que usa aquela ideia da compressão de gás. Vocês vão conhecer um pouco agora. E então, logo na sequência, eu peguei uma propaganda de um construtor de geladeira médica para ele falar um pouco das diferenças. Ok? É bem simples, espero que vocês gostem do material. Até mais, boa sorte. Bem-vindos! O tema deste programa de treinamento da White Westinghouse é refrigeração. Vamos ver seus princípios básicos, seus fundamentos. Então, o que é exatamente refrigeração? Como o homem a obtém? Para isso, vamos começar procurando entender o que é o frio. Vejamos, nos dias de inverno, todos nós sentimos frio. E para evitar esta sensação é que nos agasalhamos, pois o calor movimenta-se sempre de um lugar com temperatura mais alta para outro de temperatura mais baixa. Na verdade, pode parecer brincadeira, mas nenhuma roupa esquenta ninguém. O que um agasalho faz é não deixar que a gente perca o calor. Sempre que dois corpos têm temperaturas diferentes, através da troca de calor, estas temperaturas tendem a se igualar. Querem ver outro exemplo? Esta xícara está fria. Quando colocamos café quente em seu interior, ela logo se aquece. Mas se o tempo passa, a xícara e o café ficarão à temperatura ambiente. Ambos ficarão frios. Portanto, refrigerar significa remover calor de um corpo. Lembre-se, o calor não desaparece. Ele movimenta-se de um lugar de temperatura mais alta para outro de temperatura mais baixa. Bem, agora que já sabemos que refrigerar não é outra coisa senão retirar calor de um corpo, vamos conhecer o funcionamento dos refrigeradores e condicionadores de ar White Westinghouse. Certamente todos vocês já ouviram falar nos gases refrigerantes, que são fabricados sob muitos nomes conhecidos. O R22 é utilizado como agente refrigerante nos condicionadores de ar. Uma curiosidade, o nome científico do R22 é monocloro de fluorometano. Já o R12 é utilizado nos refrigeradores. Seu nome científico é dicloro de fluorometano. Vamos ver como funciona o gás refrigerante. Podemos observar que dentro deste isqueiro existe um gás, que devido à pressão encontra-se liquefeito. Se você balançar um botijão de gás de cozinha, vai perceber que em seu interior também existe gás liquefeito. Este desenho representa um cilindro de gás refrigerante em corte. Na parte superior fica o gás em forma de vapor e na parte inferior fica o gás liquefeito. O gás refrigerante só está liquefeito devido à pressão no interior do cilindro. Se colocarmos um pouco de R12 líquido em um recipiente aberto, ele absorverá calor do meio ambiente, evaporando-se rapidamente. Em um recipiente hermeticamente fechado, como no interior destes cilindros, o R12 e o R22 aí contidos irão formar uma determinada pressão, que depende da temperatura ambiente e do tipo de gás. Por exemplo, na temperatura ambiente de 25 graus centígrados, o R12 tem a pressão de 79 libras por polegada quadrada e o R22 de 138 libras por polegada quadrada. Se estes dois cilindros forem colocados no interior de um refrigerador, onde a temperatura é mais baixa, observaremos que a pressão diminuirá. Por exemplo, na temperatura de 5 graus centígrados, o R12 tem pressão de 38 libras por polegada quadrada e o R22 tem pressão de 71 libras por polegada quadrada. Esta tabela mostra a relação existente entre a pressão e a temperatura dos gases refrigerantes. Observe que em 25 graus centígrados temos 79 libras por polegada quadrada para o R12
e 138 libras por polegada quadrada para o R22. Em 5 graus centígrados, temos 38 libras por polegada quadrada para o R12 e 71 libras por polegada quadrada para o R22. Exatamente como ocorreu em nossos exemplos. Se mudarmos a temperatura do gás refrigerante, causaremos uma mudança na sua pressão. Agora, se mudarmos a pressão do gás refrigerante, alteraremos a sua temperatura. Vejam, se abrirmos a válvula do cilindro, permitindo que o gás refrigerante escape, vamos reduzir sua pressão. Em pouco tempo, o cilindro começa a esfriar e fica suando. Este é o princípio aplicado nos evaporadores dos refrigeradores. O evaporador nada mais é do que um tubo contínuo disposto em forma de serpentina. No evaporador, como o próprio nome indica, ocorre a evaporação do gás refrigerante. Os evaporadores dos refrigeradores White Westinghouse são do tipo Hall Bond. Tratam-se de 2 chapas de alumínio sobrepostas e soldadas de maneira que entre elas fique uma passagem interna fazendo o papel da tubulação. Este tipo de evaporador, devido às suas características de construção, apresenta excelente desempenho na troca de calor. Os evaporadores dos refrigeradores Frost Free são do tipo aletado, especialmente construídos para trabalharem em conjunto com um motoventilador, que força a passagem de ar através destas aletas. Os evaporadores dos condicionadores de ar também são do tipo aletado, pois funcionam com a convecção forçada de ar. Para que possamos entender o que ocorre no interior do evaporador e por que ele fica frio, vamos utilizar este desenho em corte. Neste evaporador, vamos colocar um registro e um manômetro. Imaginemos que a temperatura ambiente seja de 25 graus centígrados. Inicialmente, o evaporador está vazio e nada acontece. Se enchermos este evaporador com algum gás refrigerante, por exemplo, o R12, a temperatura de 25 graus centígrados, este gás ficará no interior do evaporador com a pressão de 79 libras por polegada quadrada, exatamente como ocorre no cilindro. Até este momento, nada ocorre, ou seja, a temperatura ambiente continua sendo 25 graus centígrados. Se abrirmos apenas um pouco o registro que foi colocado em nosso evaporador, provocaremos o abaixamento da pressão. Vamos supor que caia de 79 para 38 libras por polegada quadrada. O ponto de ebulição do R12 nesta pressão é de 5 graus centígrados. Consequentemente, ele ferverá, absorvendo qualquer calor maior que estes 5 graus centígrados. Observe que esta temperatura ainda não é suficientemente fria para ser utilizada no interior de um refrigerador. Se agora abrirmos totalmente o registro que foi colocado em nosso evaporador, reduziremos a pressão para aproximadamente 3 libras por polegada quadrada. Ora, o ponto de ebulição do R12 nesta pressão é de 25 graus negativos. Nestas condições, o R12 irá ferver, absorvendo o calor do meio ambiente, reduzindo assim a temperatura no interior do evaporador. Desta maneira, o R12 evapora-se rapidamente e nós o perdemos. Se quisermos que o evaporador continue frio, deveremos colocar mais R12 líquido em seu interior. Se apanharmos o R12 evaporado e aumentarmos a sua pressão, este irá condensar-se voltando ao estado líquido, podendo ser reintroduzido no evaporador. Vejamos como isto é feito. Vamos substituir o registro manual por um compressor. Todo compressor succiona o gás por um lado e o descarrega por outro. Em nosso caso, a sucção será ligada na saída do evaporador. Antes de prosseguirmos com o nosso refrigerador, vamos estudar com mais detalhe o compressor. O compressor utilizado nos refrigeradores White Westinghouse é do tipo hermético, que é composto basicamente de 2 partes: bomba de sucção e motor elétrico, alojados no interior de uma carcaça hermeticamente fechada. Como já dissemos anteriormente, o compressor aspira o gás por um lado e descarrega por outro. Aqui podemos visualizar melhor os componentes internos do compressor hermético. O motor está na parte inferior, o eixo do rotor vai até a bomba que fica na parte de cima. Todo o conjunto fica suspenso através de molas, reduzindo assim os ruídos e vibrações, tornando o compressor hermético mais silencioso. Vejam, nenhuma vibração é transmitida à carcaça. É por isso que ouvimos este barulho característico quando sacudimos um compressor.
O acionamento do pistão do compressor é feito pelo sistema de biela. A biela transforma o movimento de rotação do eixo em movimento alternativo, transferindo para o pistão do compressor. Na extremidade inferior do eixo, existe um sistema de bombeamento de óleo, conhecido como pescador, que é responsável pela lubrificação das partes em atrito no conjunto. Nesta peça conhecida como placa de válvula, estão fixadas as lâminas que formam as válvulas de descarga e a válvula de sucção. A função destas válvulas é promover a aspiração do gás pelo tubo de sucção, comprimindo-o através do tubo de descarga. O movimento do pistão inicia-se pelo ponto morto superior. Neste ponto, as válvulas de sucção e de descarga estão fechadas. Quando o pistão estiver baixando, a válvula de sucção ficará aberta e a válvula de descarga permanecerá fechada. Terminada a descida do pistão, o mesmo para a fim de iniciar a subida. Neste ponto, ambas as válvulas estarão fechadas. Quando o pistão estiver subindo, a válvula de sucção permanecerá fechada e a válvula de descarga ficará aberta. Voltemos agora ao ciclo básico de refrigeração. Havíamos parado exatamente quando o registro manual da saída do evaporador foi substituído pelo compressor. Desta maneira, quando o compressor funcionar, irá abaixar rapidamente a pressão do R12 contido no interior do evaporador, removendo os vapores gasosos à medida em que o líquido ferve e muda de estado. Agora o compressor deverá descarregar os vapores comprimindo diretamente em outra tubulação chamada condensador. Os condensadores dos refrigeradores são do tipo estático. Trata-se de um tubo em forma de serpentina, onde na sua superfície externa são soldados vários pedaços de arame que atuam como dissipadores de calor. O condensador do side-by-side é resfriado por um ventilador que promove a convecção forçada de ar. Os condensadores dos condicionadores de ar são do tipo aletado, especialmente construídos para convecção forçada de ar. Voltamos novamente ao nosso diagrama. O compressor aspira os vapores no evaporador e os comprime dentro da tubulação do condensador, elevando assim a pressão do R12. Para melhor entendermos, foi colocado um manômetro no condensador. No condensador, a pressão do gás refrigerante aumenta devido à ação do compressor. Suponhamos que a pressão no interior do condensador seja de 142 libras por polegada quadrada. Todo o calor absorvido na evaporação do líquido será concentrado, aumentando assim a temperatura do condensador. Observando a nossa tabela, verificaremos que a pressão de 142 libras por polegada quadrada, o ponto de ebulição do R12 é de 45 graus centígrados. Como a temperatura ambiente é inferior, o R12 no interior do condensador irá condensar. O calor do condensador flui para o lado mais frio, transferindo-se assim para o ar em torno do mesmo. Desta forma, o R12 volta ao estado líquido. No condensador, como o nome já diz, ocorre a condensação do R12. O R12 ficará totalmente líquido na terceira ou quarta volta do condensador. Desta forma, ele estará pronto para ser novamente utilizado. Mas como vamos fazer para enviar o R12 líquido de volta ao evaporador? Vamos unir o final do condensador ao início do evaporador por um pedaço de tubo. Ora, como a pressão do R12 no condensador é muito maior que a pressão no evaporador, teremos que usar um tubo especial para que as pressões continuem se mantendo. Este tubo, de características especiais, é chamado de tubo capilar. Ele atua como uma válvula reguladora de pressão. O seu longo comprimento e diâmetro reduzido oferece certa resistência à passagem do líquido, mantendo assim as pressões de operação. O tubo capilar tem um diâmetro interno muito fino. Observe quando comparamos com esta agulha. Os capilares dos freezers são mais longos e possuem diâmetro externo menor que os dos refrigeradores, pois trabalham com pressão e temperatura mais baixa no evaporador. Os capilares dos condicionadores de ar têm diâmetro interno maior e são mais curtos, pois trabalham com pressão e temperatura mais elevada no evaporador. Devido à sua dimensão, o tubo capilar deve ser protegido contra pequenas partículas metálicas que porventura possam se encontrar no interior do conjunto selado e que poderiam causar o entupimento do capilar. Para evitar que isso aconteça, é instalado um filtro de impureza. Devido à sua dimensão,
o tubo capilar deve ser protegido contra pequenas partículas metálicas que porventura possam se encontrar no interior do conjunto selado e que poderiam causar o entupimento do capilar. Para evitar que isso aconteça, é instalado um filtro de impurezas no início do tubo capilar. A este diagrama, assim montado, damos o nome de conjunto selado. Aqui temos um conjunto selado de refrigeradores: evaporador, condensador, compressor hermético, filtro, capilar, tubo de sucção. Este é um conjunto selado de um condicionador de ar. Evaporador, tubo de sucção, compressor, condensador, filtro, capilar. Na saída do tubo capilar, ocorre a evaporação do R12 em temperaturas muito abaixo de 0 graus centígrados. Então, se existir água no interior do conjunto selado, ela irá transformar-se em gelo na entrada do evaporador, causando obstrução na tubulação. Para evitar que isto aconteça, vamos observar este desenho em corte de um filtro. Nele podemos ver duas telas, uma mais grossa, que fica na entrada, e outra mais fina, localizada na saída. Entre estas duas telas está localizado o agente secador em forma de bolinhas brancas. Estas bolinhas brancas chamam-se molecular sieve, e sua função é reter qualquer água ou umidade existente no interior do conjunto selado. Você já deve ter observado que em todos os refrigeradores e freezers, o capilar e o tubo de sucção estão em contato direto, de modo que parte do calor do capilar seja transferido para o tubo de sucção, fazendo com que o R12 líquido chegue mais frio ao evaporador, melhorando a eficiência do conjunto selado. Agora que terminamos de ver o conjunto selado em detalhes, vamos a algumas cenas que você certamente já viu. Os refrigeradores não são absolutamente secadores de roupas e sapatos, e muito menos depósitos de papéis. Veja por quê. Certamente você já ouviu falar em lado da baixa e lado da alta do conjunto selado. O que significa isto? No lado da alta pressão ficam o compressor, condensador e tubo capilar. No lado da baixa pressão ficam o evaporador e tubo de sucção. Se o condensador estiver localizado em um local onde a temperatura ambiente é muito elevada, ou com algum objeto que impeça a livre circulação de ar, a pressão no interior do condensador será maior, forçando mais a passagem do R12 líquido através do tubo capilar, causando o aumento da pressão no interior do evaporador, reduzindo a eficiência na capacidade de refrigeração. A instalação dos refrigeradores é muito importante. Eles não devem ser expostos diretamente aos raios solares e devem ficar longe do ar quente, emanado por estufas, fogões, fornos e similares. Os refrigeradores nunca devem ficar encostados na parede, pois necessitam de boa circulação de ar em torno do condensador. Nas instalações em boxes, as paredes e o teto devem permanecer com um espaçamento mínimo de 10 centímetros. Todo e qualquer refrigerador, bem como os congeladores, devem ser carregados com alimentos gradativamente. Se uma grande carga de alimentos é colocada de uma só vez, a refrigeração ficará comprometida até que todo o calor dos alimentos seja removido. Quando todos os alimentos colocados no interior do refrigerador estiverem suficientemente frios, o compressor será desligado através de um dispositivo chamado termostato. Vejamos agora como ele funciona. A queda de temperatura provocada pela evaporação do R12 faz com que o termostato interrompa a passagem da corrente elétrica, desligando o compressor. Quando a temperatura no evaporador aumentar, o termostato liga o compressor novamente, mantendo assim a faixa ideal de temperatura para a conservação dos alimentos. A temperatura do compartimento refrigerador, segundo as normas internacionais, está na faixa de 0 a 7 graus centígrados positivos. No compartimento congelador de refrigeradores,
a temperatura estará na faixa de 6 a 12 graus centígrados abaixo de zero. A temperatura no interior do freezer é inferior a 18 graus centígrados abaixo de zero. Um ponto muito importante. Muita atenção ao diagnosticar um defeito num refrigerador, principalmente se a sua suspeita for em relação ao conjunto selado, pois a substituição de qualquer dos seus componentes é trabalhosa e requer a utilização de soldagens com maçarico, bomba de vácuo para evacuar o sistema, cilindro de gás refrigerante para recarregar o conjunto selado, além do transporte do produto, já que este tipo de trabalho não deve ser realizado na casa do cliente. Quando um refrigerador é ligado à tomada, logo após ser instalado, ou quando esteve desligado por longo tempo, ele não começa a congelar todo o evaporador de imediato, pois grande quantidade do R12 líquido permanece misturado com o óleo do compressor. E quando o refrigerador é ligado, o gás refrigerante demora para separar-se do óleo e distribuir-se através do conjunto selado. Este fato é completamente normal. O conjunto selado demora cerca de 45 minutos para ficar balanceado. Após determinado tempo de funcionamento, o evaporador passa a congelar em toda a sua extensão. A partir deste momento, dizemos que o sistema está balanceado e quase todo o R12 líquido estará no evaporador. Quando o compressor é desligado através do termostato, as pressões do lado da alta e da baixa tendem a igualar-se. Após a parada do compressor, a pressão do R12 do lado da alta força-o através do tubo capilar para dentro do evaporador, igualando assim as pressões do lado da alta e do lado da baixa. O R12 deve circular através do tubo capilar, agora sem o auxílio do compressor. Uma equalização completa demora cerca de 5 minutos. Portanto, quando o funcionamento do compressor é interrompido, devemos aguardar alguns instantes antes de religá-lo, pois, devido à pressão elevada na cabeça do pistão, o compressor pode não partir, provocando a abertura do protetor térmico. São 4 os defeitos que podem ocorrer no conjunto selado: vazamento, excesso de gás refrigerante, entupimento e compressor defeituoso. Estes 4 defeitos podem ser diagnosticados através de um ou mais dos seguintes sintomas: não gela, gela parcialmente, gela a linha de sucção ou o compressor não funciona. Para podermos explicar com maior clareza os possíveis defeitos que podem ocorrer no conjunto selado, utilizaremos novamente este esquema. Se ocorrer algum vazamento no conjunto selado, logicamente o gás refrigerante começará a vazar. Dependendo do tamanho do vazamento, o conjunto selado demorará mais ou menos tempo para ficar completamente sem gás refrigerante. Existem vazamentos tão pequenos que às vezes demora meses para que o conjunto selado fique totalmente sem gás. Quando o conjunto selado estiver com carga parcial de gás, o evaporador irá refrigerar apenas uma parte, devido a não existir líquido suficiente para preenchê-lo totalmente. Para certeza absoluta de que se trata de vazamento, deve-se desligar o compressor, descongelar o evaporador e tornar a ligar o conjunto selado, verificando-se após 1 hora, aproximadamente, se o evaporador continua gelando parcialmente. Quando o conjunto selado estiver totalmente sem o gás, então o evaporador não vai refrigerar e o condensador apresenta-se frio, apesar do compressor permanecer em funcionamento. Se o conjunto selado estiver com pequena quantidade de gás refrigerante, além do necessário, este excesso irá fluir para o tubo de sucção, provocando congelamento, suor e gotejamento d'água, como podemos observar neste refrigerador com gás em excesso. Agora, se o conjunto selado estiver com grande quantidade de gás refrigerante, além do necessário, ocorrerá o congelamento total do tubo de sucção, aumentando a pressão no interior do evaporador, elevando assim a temperatura do mesmo. Este excesso ocasionará também a chegada do R12 líquido no interior do compressor, causando uma furiosa ebulição no óleo, que poderá provocar o desligamento do protetor térmico. Se ocorrer um entupimento no interior da tubulação do conjunto selado, não haverá a circulação do gás refrigerante. Desta maneira, não ocorrerá o resfriamento do evaporador. Agora, se a restrição não for total e sim parcial, será preciso considerar o local onde ocorre esta restrição. Se a restrição parcial for do lado da alta, então geralmente devido à diferença de pressão ocasionada pela restrição, ocorrerá o resfriamento próximo a esta restrição.
Se a restrição parcial estiver no lado da baixa, então a pressão do evaporador será mais alta, provocando o aumento da sua temperatura. Uma restrição parcial no tubo capilar tem a mesma ação que aumentar o seu comprimento, fazendo com que o refrigerante fique muito frio no evaporador, porém só refrigera uma parte do mesmo. Às vezes este problema é confundido com vazamento de gás devido aos sintomas do defeito serem parecidos. Como falamos anteriormente, se existir umidade no interior do conjunto selado que não for absorvida pelo filtro secador, a mesma irá congelar na entrada do evaporador, provocando a restrição total na saída do tubo capilar. Desta forma, o evaporador deixa de refrigerar. Para ter certeza absoluta de que realmente a restrição na tubulação é causada por umidade, deve-se aplicar calor na entrada do evaporador com auxílio de um pano embebido em água quente. Com isso, o gelo interior da tubulação derreterá e o evaporador começará a resfriar. Se o compressor estiver funcionando, mas não estiver comprimindo, o gás refrigerante não circulará e o evaporador, obviamente, não vai refrigerar. Agora, se o compressor estiver com rendimento abaixo do normal, ele não conseguirá manter o diferencial de pressão necessário entre o lado da baixa e o lado da alta no conjunto selado. Neste caso, o evaporador ficará mais quente que o normal. E chegamos ao final deste programa de treinamento sobre os princípios de refrigeração. Para o melhor aproveitamento do que você acabou de ver, recomendamos a leitura atenta do nosso manual. Em nome da White Westinghouse, nosso muito obrigado. Com destaque às soluções avançadas de baixa temperatura e ultra baixa temperatura, que chegam a 86 graus negativos. Com foco na cadeia do frio, a Indrel mantém um centro de pesquisa que trabalha no desenvolvimento de novos lançamentos destinados às necessidades de seus clientes, sempre buscando inovações e sistemas de qualidade, com tecnologia nacional que já se tornou conhecida mundialmente. As câmaras para vacinas e laboratórios Refrimed RVV 1500 estiveram em destaque no estande da empresa durante a Hospitalar 2012. Disponíveis em vários tamanhos e com capacidade de armazenamento de 30 a 1.560 litros, as câmeras atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação e são certificadas pela ISO 9001, 2008 e marca CE, com modelos que oferecem a mais alta tecnologia em refrigeração médico-hospitalar. Com alta qualidade em matéria-prima de fabricação, os equipamentos oferecem garantia de menor custo operacional, além de segurança total e longa vida útil. Os equipamentos possuem desligamento automático na abertura da porta, que minimiza interferências externas, degelo automático pré-programado, painel de controle frontal com controlador microprocessado digital. A Indrel conta com a ampla experiência em projetos e desenvolvimento de produtos, onde cada componente é testado exaustivamente, permitindo que cada unidade seja fabricada com a mais alta tecnologia e rigorosamente dentro das normas de segurança e desempenho da RMS, OMS, Unicef e SBH. Atualmente a empresa exporta para mais de 30 países da América Latina, além da Europa e Ásia, produtos certificados pela ISO 9001, ISO 13485, marca CE, Anvisa e BPF, Boas Práticas de Fabricação.